Pessoal, nós vamos falar, né, um pouquinho da participação das mulheres no iluminismo, que também é importante. Então vamos lá. É o final da nossa aula. Aí alguém vai perguntar: isso cai no vestibular? Pode cair sim. Eu vou mostrar uma questão para vocês no final. A maioria, né, dos salões parisienses, que era onde você reunia os iluministas, os pensadores, os cientistas, fazia demonstrações, eles eram mantidos por mulheres. Mulheres nobres ou mulheres burguesas muito ricas. Algumas dessas damas, elas eram muito poderosas, duquesas, amantes do rei, tá aí a Madame de Pompadour ao lado, foi a amante mais importante do Luís XV, e elas usavam da sua posição, da sua riqueza, às vezes para livrar os iluministas da prisão, aconteceu isso com Diderot, ou da censura. Então, eram mulheres poderosas, interessadas nas artes, nas ciências, na filosofia, que patrocinavam o progresso do movimento, das ideias no século XVIII. Agora, algumas dessas mulheres participaram produzindo conhecimento em todos os campos. Então, se a gente volta lá no século XVII, contemporâneas do Locke, nós vamos ter a Margaret Cavendish e a Anne Cowley, que serão filósofas. E a Cavendish, que era uma duquesa, ela era muito importante porque ela foi a primeira mulher a participar de uma reunião da Royal Society, aquela que foi fundada, que a gente falou, para a promoção das ciências. Tá? E ela foi também a primeira escritora de ficção científica. Se vocês tiverem interesse, O Mundo Resplandecente, o livro dela, tem em português. Você pensar, o que era ficção científica no século XVII? O Voltaire também escreve um conto de ficção científica. Eu acho que é um conto só que tem inclusive a presença de um extraterrestre, mas eu não estou lembrada do nome dele. Se a gente vai para a França, né, do iluminismo, né, daquele momento de maior efervescência, um nome, né, que se destaca muito é o da Marquesa de Châtelet. Ela, como todas as mulheres da sua classe social, ela teve que se casar muito cedo, mas ela era filósofa, matemática, física e ela é responsável pela tradução das obras de Newton para o francês, que são padrão até hoje. Ela era amiga, amante, colaboradora do Voltaire e morreu por conta de complicações de parto. Então, morreu jovem, mas trabalhou até o final da sua vida. A obra principal dela se chama Principia e foi publicada em 1756. Mas, né, da sua produção pessoal, né, as instituições da física é a obra mais importante, que é de 1740, e ela vai ser citada na enciclopédia. Então, uma das fundadoras do estudo da física e da matemática dentro da França. Outra mulher importante que vai ser lembrada, né, pela Simone de Beauvoir, né, que escreve O Segundo Sexo, que é um dos livros fundamentais para pensar o feminismo, já apareceu no Enem e em vestibulares, é a Madame d'Épinay. Ela era amiga do Rousseau, ela era uma salonista, então ela era dona daqueles salões que reuniam os pensadores, e ela vai patrocinar o Rousseau, porque o Rousseau era pobre. Ele, além de não ser nobre, ele era um homem pobre, né? De condições restritas. Porém, né, ela vai entrar em choque com o Rousseau, principalmente por conta da proposta dele de educação para as meninas, privando as mulheres do desenvolvimento intelectual. Então, se você for voltar lá no Locke, Locke ele não defende a igualdade entre homens e mulheres, mas ele defende a igualdade na educação. E o Rousseau ele defendia no final do século XVIII, que pela educação se construísse a desigualdade entre homens e mulheres. Então ela vai romper com Rousseau, Rousseau rompe com ela, e ela vai escrever um livro que é exatamente sobre a educação das meninas, dentro desse modelo iluminista de busca pela razão. Uma outra figura importante, que pode também aparecer no vestibular, é a Olympe de Gouges. Ela é autora de peças, era ativista política e ela vai se destacar em dois ramos. Um lado, se posicionando contra a escravidão e do outro, pelos direitos das mulheres. Ela é contemporânea
da Revolução Francesa, participa da Revolução Francesa e vai ficar muito decepcionada quando a cidadania vai ser negada às mulheres, a cidadania plena. Rousseau é um dos pensadores fundamentais da Revolução Francesa, principalmente para os jacobinos, que vão limitar a participação política das mulheres. Então, as mulheres participam da Revolução ativamente. Tem a Marcha das Mulheres sobre Versailles, que é quando o rei e a rainha são obrigados a se mudar para Paris, mas as mulheres não vão receber direitos políticos. E aí ela vai questionar: eu posso ser condenada à morte, e ela foi, mas não posso exercer a cidadania, não posso votar? Como assim? Então, o texto mais importante dela é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, porque temos a Declaração dos Direitos do Homem, que é o homem do sexo masculino e do cidadão, e ela acaba sendo condenada à morte. Por defender os direitos das mulheres? Nem tanto. Muito mais por se opor aos jacobinos no momento do terror. Então ela vai morrer na guilhotina. Outra figura importante, né, desse momento, mulher dentro do iluminismo, é a Mary Wollstonecraft, que é uma britânica e que vai escrever um livro que é chamado A Reivindicação dos Direitos da Mulher. Tem edição brasileira, com notas, comentada, em que ela vai denunciar a desigualdade entre homens e mulheres e vai martelar, que é algo muito comum, né, nas mulheres escritoras do século XIX, no século XX, que as mulheres estão em situação tão ruim porque elas são desprovidas de uma educação de qualidade. Então, quando acontece a Revolução Francesa, ela está na França, ela encontrou com Rousseau, ela discutiu com outros iluministas, ela vai participar desses salões. E ela vai se decepcionar principalmente com o governo jacobino e ela volta para a Inglaterra. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dela, mas certamente vocês ouviram falar do Frankenstein. E o livro em que está o Frankenstein foi escrito pela filha da Mary Wollstonecraft, que é a Mary Shelley, que escreveu o livro quando tinha a idade de vocês, mais ou menos. E foi publicado quando ela tinha 18 anos de idade. E por fim, esse quadro aqui do Lavoisier, todo o livro de história da época que eu era aluna, que falava do assunto iluminismo e Revolução Francesa, tinha esse quadro porque o Lavoisier foi condenado à morte pela Revolução Francesa. Não por ser cientista, mas por uma série de denúncias absurdas e ele acaba sendo morto. E sempre, né, pelo menos na minha época de escola, vinha dizendo que era o Lavoisier e a esposa sem nome. Mas a esposa dele, né, que é a Marianne Pierrette Pause, ela era também química. Ela conhecia vários idiomas, então ela fazia as traduções do alemão, do inglês, do latim para o marido, que não tinha esse conhecimento linguístico tão grande. Ela era também química e ela vai ser considerada hoje como um dos pais da química moderna. Então, ela não é uma esposa anônima. É muito comum que se fale, que apareça principalmente em conversas de Facebook, que as mulheres não contribuíram para a história da ciência. O coronavírus, o primeiro mapeamento do genoma, né, do vírus, no Brasil foi feito por uma equipe de cientistas que eram todas mulheres. Então, as mulheres estão presentes na história da ciência, mas muitas vezes não nos nossos livros de história e nos livros de história da ciência. E elas já apareceram no vestibular e foi recente. Então, a questão da Unicamp de 2018. A ilustração anterior, aí vocês veem ali que tem vários homens, tem uma mulher sentada ali escrevendo no canto, com Marie Lavoisier, representada à direita, foi produzida nas últimas décadas do século XVIII e mostra uma experiência para entender a fisiologia da respiração e o papel do oxigênio nela. Considerando o contexto histórico e o conhecimento de química, assinale a alternativa correta. No século XVIII, Marie Lavoisier, como outras mulheres, não participava da produção do conhecimento científico. Se você acabou de assistir a aula, você já sabe que essa aí não é a resposta. A Revolução Francesa favoreceu cientistas e intelectuais, independentemente das suas posições ideológicas. Lembrem que o pobre Lavoisier perdeu a cabeça na Revolução e ele teve que ouvir que a França precisava de patriotas e não de cientistas. Isso ficou registrado. No século XVIII, as mulheres participavam da produção do conhecimento científico,
Marie Lavoisier registrou e publicou muitos dos experimentos feitos pela equipe de seu marido, Antoine Lavoisier, famoso pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, conhecida como Lei da Conservação das Massas. Guardemos essa. Vamos para a última. A Revolução Francesa garantiu às mulheres a cidadania. A gente já sabe que não, a Olympe de Gouges perdeu a cabeça, entre outras coisas, reclamando disso. Então, a resposta é a C. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a aula. Na FOA, vocês já vão receber, né, da A2. As mulheres não vão estar presentes na prova, mas elas podem estar presentes no vestibular. Agora, o Rousseau certamente estará presente. E o Kant, se não estiver na nossa prova da A2, vai estar na BNCC e com certeza vai estar no PAS 2. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.